tema de hoje são as duas polaridades da vida espiritual. Quando nós falamos de vida espiritual, nós estamos habituados a lembrar sempre que nós devemos ascender, elevar a nossa consciência na direção do Espírito, na direção do Divino. Mas o que nós vemos nos livros teosóficos, na literatura espiritual em geral, é que na realidade esse processo não é um processo unidirecional, ele é bidirecional. Na medida que nós nos elevamos espiritualmente, nós nos abrimos para o influxo da corrente espiritual que no cristianismo é chamada de graça. Então há uma correspondência entre a preparação do veículo, a preparação da nossa personalidade, dos nossos corpos, a sua purificação, a sua afinação, vamos dizer assim, com a capacidade de receber o influxo do divino através desses veículos. Então a vida espiritual ela é sempre dual. É um processo que inclui aquilo que nós chamamos autocultura, que é a preparação, a cultura dos nossos veículos, da nossa personalidade, da nossa mente, para que esses veículos estejam mais preparados para receber uma energia de maior potencialidade, de maior força, e ao mesmo tempo essa capacidade de receber essa energia espiritual, essa graça, e fazer com que ela vivifique e torne a vida muito mais dinâmica, muito mais voltada para a realização dos desígnios para a qual nós fomos criados. Inclusive a palavra Dharma, que é muito utilizada no Oriente, ela justamente tem a ver com essa ideia de que nós não nascemos por acaso e nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo existe dentro de um propósito maior, que é o grande plano divino. Então, tanto a vida humana, a vida animal, vegetal e mineral, estão todos a serviço de um plano maior, que é o chamado plano divino. Só que a maioria das pessoas não tem essa percepção de que existe um plano maior, que existe para cada ser, para cada existência, um Dharma que seria uma missão a ser desempenhada aqui nessa vida, nessa Terra. Então, dentro dessa dualidade que eu estava mencionando, nós podemos, assim, trazendo a visão científica, comparar com as duas formas de energia que são conhecidas, as duas formas como a energia se manifesta no nosso plano físico. Nós falamos de energia potencial e energia cinética. Fazendo assim um exemplo, quando você tem uma pedra que está em cima de uma montanha, ela tem uma energia potencial muito grande, porque se ela começar a rolar, ela pode pegar muita velocidade, então ela tem o potencial de gerar movimento, mas enquanto ela está parada em cima da montanha, essa energia que ela tem é uma energia potencial. Quando ela começa a descer a montanha abaixo, aí essa energia potencial se transforma em energia cinética, que é a energia do movimento. Uma mola. Se você aperta uma mola, pressiona uma mola contra um parapeito, você está gerando energia potencial. Quer dizer, a mola, se ela está apertada, mas está parada, ela tem uma energia potencial. Se você solta a mola, ela vai expandir e vai gerar, então, um movimento e vai gerar, então, uma manifestação de um resultado de movimento. Então, existe sempre na vida e no universo todo essa alternância da energia potencial com a energia cinética. Quando nós nos transportamos para o nível cósmico, nós vemos que o universo pode ser visto como resultado daquele Big Bang. A ciência mesmo fala do Big Bang, que foi a origem do universo. Quer dizer, é como se o universo tivesse surgido de um ponto onde existia um grande potencial, um potencial praticamente infinito, que deu origem a uma explosão. Então, de um ponto, nós expandimos para um universo que está cada vez crescendo mais. Até hoje a gente não sabe se ele vai parar.
existem controvérsias. Os indianos dizem que ele vai chegar num momento ele vai retroceder, mas a ciência hoje não tem nenhuma evidência que o universo vai parar de se expandir. Então essa é uma questão em aberto ainda. Mas o que nós sabemos é que houve um processo muito acelerado de expansão que está agora desacelerando. Então, a partir de um ponto de grande potencial surgiu uma movimentação que está em curso e vai estar em curso durante muito tempo ainda. Mas na visão ocidental existe na visão oriental, aliás, existe uma noção de que tudo tem o seu par de oposto, que no universo tudo ocorre através de pares complementares. Então, assim como o universo está se expandindo hoje, vai chegar um momento que ele vai se retrair. Assim como nós temos a alternância de dias e noites, nós temos também os dias e as noites de Brahma, como eles colocam no hinduísmo. Durante o dia, a vida se expande, a vida se movimenta, a vida está voltada para fora, e durante a noite, a vida se recolhe, a vida se volta para dentro, né, para o ponto original, para depois recomeçar outra vez no próximo dia. Então, essa alternância de dias e noites, a alternância dos estados de vigília e de sono, tem um paralelo também no universo, na medida que o universo também é pulsante. O universo ele se expande durante o Manvantara e se contrai e volta ao estado imanifestado durante o período de Pralaya. E os indianos dizem, né, inclusive isso está na doutrina secreta, que essa expansão e contração do universo é que nem um piscar de olhos, né, dentro da eternidade. Então nós somos assim realmente uma fagulha que tem um brilho muito fugaz, muito rápido, né, dentro de um processo que tem uma duração inimaginável. A nossa vida, inclusive mesmo dentro da vida do universo, é um momento assim, de duração quase infinitesimal comparado com a grandiosidade dos tempos universais. Então, nós somos muito pequenos diante de toda essa grandiosidade do universo e nós temos que ter a humildade de saber que a nossa visão também é muito limitada em relação ao potencial que existe de sabedoria, o potencial que existe de iluminação nesse universo. De maneira que nós temos essa alternância de estados e a vida ela se manifesta dentro dessa dualidade, dentro dessa alternância. E nós dizemos que os ciclos são fundamentais para que a vida evolua. Você vê até a vida do vegetal depende dos ciclos, né? De dia e de noite, depende das estações, tudo tem a sua vida, o seu crescimento e depois decaimento em função desses ciclos. E existe também uma lei de economia que rege tudo isso, de maneira que toda energia é aproveitada, nada é desperdiçado. Então vamos ver, por exemplo, o ciclo das plantas, né, dos vegetais. A semente, ela possui em si um potencial gigantesco, né? Quer dizer, todo o que a árvore um dia vai se tornar já está potencialmente na semente. A gente pode dizer, inclusive, que a semente é a árvore, porque ela já contém naquela essência que está na semente tudo que vai ser desenvolvido através da árvore. Então, um carvalho, por exemplo, tem uma semente pequena, mas dentro daquela semente, em potencial, já existe o carvalho. Na semente de eucalipto já existe também aquela árvore enorme que é o eucalipto. E uma sumaúma, que é uma árvore gigantesca, enorme, na sua semente tem todo o seu potencial. E no reino vegetal, esse desenvolvimento é bastante previsível. Existem limitações que são impostas ao que pode ser desenvolvido a partir daquele potencial que está latente na semente. E existe todo um ciclo que é recorrente na vida vegetal. Você vê que a semente, dadas as condições favoráveis, ela vai brotar, vai crescer e vai se transformar, eventualmente, numa árvore. Ela chega ao seu auge de pujança, de produtividade, e chega um momento que ela chegou ao fim do seu ciclo produtivo e ela vai começar a decair, ela começa a ficar uma árvore velha, né? Mas mesmo durante a sua vida, ela tem ciclos ao longo das estações
que são ciclos de renascimento. Na época do outono, ela produz os frutos, ou produz as sementes. Essas sementes acabam caindo no solo, ficam armazenadas no solo um certo tempo e depois renascem. E para favorecer todo esse processo, as folhas também caem, criando humus na terra. E esse humus favorece ao crescimento das sementes, né? Porque ela vai criar, o humus da terra cria a condição necessária, mantendo a umidade, mantendo a fertilidade do solo, para que a semente possa brotar, crescer e no futuro se transformar uma nova árvore, um novo arbusto. Então, esse ciclo é muito bonito, né? Existe o ciclo anual e também existe o ciclo da árvore como um todo, que quando chega à sua velhice, ela acaba caindo, né? E na medida que numa floresta, por exemplo, na medida que a árvore cai, ela abre espaço, né? Ela abre uma clareira, vamos dizer assim, que dá oportunidade para outras árvores crescerem. Então, tudo isso é muito bem bolado, é muito bem arquitetado, de maneira que a vida possa sempre se renovar. E esse é um dos objetivos da vida, né? A vida exige essa renovação, essa alternância. E nós, às vezes, não percebemos que a vida é mudança, a vida é ciclo, a vida implica sempre numa renovação. E nós homens, às vezes, nos apegamos, homens e mulheres, nos apegamos a uma condição que é transitória e não queremos que ela passe para o seu ciclo seguinte. Nós não queremos que o nosso corpo envelheça, nós não queremos que uma dada condição favorável termine, né? Se nós temos uma época de muita felicidade, muita bonança, a gente quer que aquilo permaneça para sempre, mas na vida nada permanece para sempre, né? Uma pessoa que tem um cargo de ministro, um cargo de presidente, qualquer que seja, ele está naquele cargo temporariamente, um dia ele vai sair, mas as pessoas se identificam com o cargo e não aceitam as transformações que a vida está sempre trazendo. Mas a vida é mudança, a vida é fluxo, e nós temos que estar preparados para essas grandes mudanças que a vida nos oferece, porque elas são justamente os instrumentos de crescimento. E então, por isso que é importante nós não apenas seguirmos a vida como os animais o fazem, como os vegetais também o fazem, mas como homens, nós temos uma responsabilidade a mais, pelo fato de nós sermos autoconscientes. O homem, ele é capaz de ser mais criativo do que os outros reinos, em função desse dote divino que nós temos, que é a capacidade reflexiva, a capacidade criativa, que é a característica do homem, que o torna um ser divino, na medida que ele exerce a criação criativa da mesma forma que a divindade o faz. Então, vocês vejam que interessante, né? Enquanto que um animal, uma planta, tem que seguir o seu instinto, tem que seguir a sua natureza de uma forma praticamente inquestionável, eles são escravos do seu destino, vamos dizer assim, né? Eles seguem, né? Uma semente, ela vai inevitavelmente crescer, se tornar uma árvore, depois decair e morrer. Os animais também. Nós temos um livre-arbítrio, nós temos a capacidade de repotencializar a nossa vida. Isso que torna o homem um ser muito interessante e um ser assim com uma capacidade criativa muito grande. Agora, para que isso ocorra, é necessário que haja uma determinação nesse sentido. A maioria das pessoas ainda não está preparada para assumir essa função divina de cocriação com o cosmos. A maioria das pessoas segue a sua vida apenas sendo jogada de lá para cá pelo karma, sem ter uma noção clara de qual é a sua missão, o seu dharma na vida, e como é escravo dos seus desejos, acaba sendo levado ao sabor dos ventos, para lá, para cá, oscilando entre os desejos, entre os medos, os receios, e acaba que a vida vai empurrando ela num sentido que é quase inexorável, porque ela não tem ainda uma autoconsciência e não está perceptiva ainda de todo o potencial divino que existe dentro de si. Através da evolução, nós vamos gradualmente nos tornando mais conscientes desse potencial que nós temos, que é um potencial imenso, né, de cocriação. E a vida espiritual tem a ver justamente com isso, de você despertar, deixar de ser apenas uma vida
deixar de ter uma vida de autômato, uma vida repetitiva, uma vida que você apenas segue o dia a dia sem questionar o que está fazendo, né? Para se tornar senhor de si mesmo, para ser senhor do seu destino, no sentido de estar consciente do trabalho a ser realizado. Primeiro, através da meditação, da reflexão profunda, entender que existe uma missão e que a sua missão na vida não é realizar apenas os seus desejos, mas é realizar aquilo que você veio para fazer aqui nessa terra, é cumprir o seu Dharma no sentido mais profundo. TV Suprem, para uma nova consciência, uma nova televisão. Então, na medida que a gente tem essa percepção, a gente vai desenvolvendo uma sensibilidade e uma capacidade de, especialmente através da meditação, nós nos elevarmos no nível que é além daquele nível em que nós somos escravos da personalidade, escravos dos desejos, dos instintos, para um nível em que a mente passa a ser iluminada por Buddhi e Atma, que são os nossos princípios superiores. E aí nós podemos, assim, contactar os níveis mais elevados, os planos mais elevados do ser e renovarmos a nossa vida no sentido de nos tornarmos capazes de renascer e fazer com que a nossa vida adquira um novo significado, um novo nível de profundidade que vai permitir que a nossa ação nesse mundo seja muito mais ativa, muito mais poderosa do que se nós estivéssemos apenas levando aquela vidinha repetitiva de sempre, que a maioria das pessoas leva. Então é esse potencial que nós devemos sempre almejar, essa perspectiva de você se elevar, de se abrir, se elevar em termos, né? É muito mais um estado de abertura, é a graça divina, é a inspiração divina, é a intuição, é que vem de cima para baixo na medida que existe um cálice que possa receber toda essa energia, todo esse potencial. Então, o potencial está sempre disponível para todos nós, mas ele só pode ser utilizado se nós nos abrirmos para ele. Essa é a grande beleza da vida espiritual. Você só consegue realizar todo o seu potencial se você deliberadamente se abrir para ele. Agora, essa é uma postura de vida, de você não se contentar com viver comum e estar disposto a abrir mão de alguma coisa em prol dessa vida espiritual, dessa vida maior, que vai permitir que você capte, né? Você se inspire, você seja realmente um instrumento do divino aqui na Terra. E eu gosto muito dessa palavra indiana chamada avatar, né? Que os avatares são seres, né, que já atingiram um nível de crescimento espiritual que os colocaram justamente nessa condição de poder acessar esse nível mais elevado, esses planos mais elevados de consciência e, com isso, se transformarem em mediadores entre, vamos dizer assim, o plano divino, aquilo que foi arquitetado para a humanidade e o plano material, que é o plano das realizações. Então, é aquela ideia, você só consegue realizar aquilo que você tem em potencial. Quer dizer, a árvore só pode crescer se a semente estiver lá com aquele potencial de se transformar em árvore. Então, nenhum de nós pode realizar aquilo que não tem em potencial. Então, você só consegue ser um instrumento efetivo de transformação na humanidade na medida que você se repotencializa, ou seja, você se reabastece, se renova para poder continuar exercendo uma atividade criativa aqui nessa terra. Isso talvez seja a grande sacada que alguns autores tiveram, né, de que a vida espiritual é um ato de contínua renovação, de contínua repotencialização, em que você esgotou, vamos dizer assim, aquele ciclo que você cumpriu na sua vida, e a vida tem muitos ciclos, né? E você então se preparou para iniciar um novo ciclo, se renovando, renascendo, deixando o passado para trás e se abrindo para um novo potencial que busca expressão através de você.
Olha que coisa bonita, né? A vida divina tem um potencial que é inesgotável. E ela busca expressão através daqueles canais, aquelas entidades que estão preparadas para receber essa energia, estão preparadas para receber esse legado, né? Essa missão de transformar o mundo, de renovar a humanidade. Porque a humanidade, por si só, ela tem muita dificuldade de crescer, se desenvolver, porque a tendência da inércia é muito grande, né? Nós temos, todos nós, essa força tamásica, como os indianos falam, essa força que nos impede de quebrar as amarras, né? E ela é poderosa. Se nós não tivermos uma percepção clara de que há algo a ser feito e que nós não podemos nos contentar com pouco, nós não podemos ficar presos nessa vidinha repetitiva, a tendência é você se acomodar e continuar levando aquela vidinha de sempre, que dá segurança, dá um sentimento, né, de que você está igual aos outros, né? Mas isso aí não dá satisfação para ninguém. O Pierre Weil e o Roberto Crema chamam de normose. O Hermógenes também usa muito essa palavra, né? Usava, que ele faleceu há poucos dias. Então, essa normose é uma patologia, uma doença de você querer ser normal, querer ser igual aos outros, querer ser apenas um cordeiro no rebanho, em vez de ser você mesmo. O normótico é aquele que está sempre repetindo o que os outros fazem, falando o que os outros dizem, pensando igual, agindo igual, seguindo a moda, sempre imitando aquilo que está nas novelas, enfim, vivendo a vida dos outros, não vivendo a sua própria vida. E a vida espiritual é justamente o oposto, né? A vida espiritual é você assumir a sua individualidade, no sentido de assumir a sua missão. Mas essa individualidade não é algo separado do resto. Você assume a sua individualidade na medida que você se coloca à disposição de algo maior. Você se percebe como uma célula dentro de um organismo que tem uma vida, uma lógica maravilhosa, sobre a qual você tem um conhecimento limitado, você apenas tem um vislumbre do que possa ser, mas você se coloca a serviço dessa força, dessa energia maior que busca expressão. E está dito na Carta dos Mestres, na Doutrina Secreta, né, que esses seres que são os responsáveis pela condução dos destinos da humanidade, a chamada Grande Fraternidade Branca, está sempre buscando seres, né, seres humanos que possam servir como canais dessa transformação tão necessária, especialmente no momento de crise como esse que nós estamos passando. Mas nós temos ainda poucas pessoas que estão despertas, pessoas que estão preparadas para se abrir para o divino, preparadas para se abrir para o novo. Porque não é uma tarefa fácil, você está num estado de abertura, né? Isso é necessário meditação, é necessário renúncia, é necessário desapego. São todas aquelas regrinhas, né, que nós vemos em Luz no Caminho, vemos aos pés do Mestre, na Voz do Silêncio. Isso faz toda a diferença. Enquanto nós estamos sozinhos, nós não sabemos para onde dirigir os nossos passos, nós agimos baseado apenas nos nossos desejos e imersos no mundo de ignorância. Mas quando você tem um Krishna que vai te instruir, toda a sua vida muda. Então o Bhagavad Gita é um conjunto de instruções dadas pelo Krishna, por Arjuna, que repolarizam a sua ação no mundo, que fazem com que ele perceba que a sua ação não é fruto apenas dos seus desejos, das suas percepções equivocadas sobre o que é certo e o que é errado, e que existe uma missão maior a ser realizada. E que, então, ele vai ser um instrumento de algo maior. E o Krishna justamente é essa consciência espiritual que todos nós temos dentro de nós, que está sempre preparada, né? É como se fosse dentro da linguagem de Luz no Caminho, o nosso verdadeiro guerreiro. Nós somos apenas os executores das obras, das ordens do guerreiro. O guerreiro é sábio porque ele é divino, ele está em contato com todo um plano maior que nós conhecemos muito levemente, muito parcialmente. Nós temos uma visão parcial da realidade, enquanto que o guerreiro ele é sábio. Então, se nós nos abrirmos para o guerreiro e deixar que ele atue através de nós, e humildemente nos colocarmos numa posição subalterna, vamos dizer assim,
a nossa personalidade passa a ser um instrumento para que o guerreiro possa atuar através de nós, isso muda a nossa vida completamente. E o interessante é que isso traz uma grande satisfação, porque não há maior satisfação do que você realizar a sua missão de vida, realizar o seu Dharma. Existem assim 2 estágios dentro da evolução humana. Uma em que ele é escravo das suas paixões, dos seus desejos, e outra em que ele gradualmente vai superando esse mundo dos desejos, o mundo que escraviza, e vai se abrindo gradualmente para essa vida divina e passa a ser um servidor. Ele passa a colocar a realização do trabalho espiritual acima das suas realizações, dos seus interesses pessoais. E isso é uma transição da maior importância dentro da vida humana, porque nós nos abrimos para um poder maior e nós sentimos que nós passamos a exercer uma função divina aqui na Terra. Então, essa repotencialização é algo que deve ocorrer continuamente. O Krishnamurti, por exemplo, ele falava que nós temos que sempre morrer para o passado e renascer para o futuro. Renascer para a vida do aqui e do agora, e o futuro não deve ser nada assim projetado, imaginado. Ele deve ocorrer naturalmente, espontaneamente, na medida que nós estamos em sintonia, levando uma vida em sintonia. Então, esse renascimento contínuo é o estado realmente do ser espiritual. Não é por acaso que Cristo falou que nós temos que nos tornar como crianças para entrar no reino dos céus, porque essa renovação é a condição, essa disposição de renovação é muito importante para que nós possamos morrer para tudo aquilo que nós já fomos e sermos renovados, repotencializados para a vida divina. Existe um livro do astrólogo chamado Dane Rudhyar, que foi publicado inclusive pela Quest Books nos Estados Unidos. Ele fala de um conceito que eu acho muito interessante, ele chama repotencialização do estado virgem. E ele faz uns paralelos muito interessantes em relação à posição da mulher. E isso também se expande para o homem, mas pela mulher fica mais claro. Quer dizer, a mulher tem 2 condições, isso falando em termos assim, de polaridade, né? Ela pode ser virgem ou mãe, né? Então, o que representa, em termos arquetípicos, a mulher virgem? É a mulher que está aberta para novas possibilidades. Então, trazendo para o plano físico, né? Uma mulher virgem é aquela que está aberta para um novo casamento e aberta para... ainda não começou a exercer a função de mãe. Então, ela tem, quer dizer, um potencial grande de ser fecundada e de gerar uma prole, gerar os seus filhos. Então, o estado de virgem é aquele estado em que ela está aberta para o novo, ela está aberta e pronta para ser fecundada. Já a mãe é um outro estado em que ela, pelo fato de ter parido os seus filhos, né, ela tem agora uma responsabilidade de cuidar deles. Então, ela se volta para a sua prole e passa a cuidar da sua prole, e a função dela acaba se voltando muito mais para o cuidado daquilo que ela produziu do que para novas potencialidades. E nós vemos assim que na nossa sociedade tem havido assim uma dicotomia, né? Ou a mulher é virgem ou a mulher é mãe. E quando se fala de Virgem Maria, por exemplo, parece um conceito muito estranho. Como é que uma mulher pode ser mãe e virgem ao mesmo tempo, né? Isso parece um absurdo, né? Mas do ponto de vista simbólico, faz muito sentido a Virgem Maria. O que vem a ser a Virgem Maria? É aquela mulher que deu nascimento a um filho, né? No caso, o Cristo, mas ela não deixou de estar aberto para o seu potencial divino. Ela não se fechou para a sua prole, ela continua aberta. Ela está sempre se renovando e por isso ela pode ser a mãe de Cristo e a mãe do mundo ao mesmo tempo. Ela pode ser a mãe de todos nós. E no mundo cristão, a imagem da Virgem Maria é muito reverenciada e vista como uma mãe de cada um de nós, porque além de ser a mãe do Cristo, ela também
ela está numa posição de se colocar à disposição de todos os seres humanos que buscam a sua proteção, a sua inspiração, o seu carinho. Então é muito bonito esse conceito da Virgem Mãe, porque uma mulher não precisa abrir mão da sua maternidade para ser virgem e não precisa abrir mão da sua virgindade para ser mãe. É um conceito assim revolucionário até, né, que nós temos da Virgem Mãe, que todas as mães na realidade deveriam ser virgens nesse sentido mais amplo, né? Porque o que a gente vê na nossa sociedade é que a mãe ela acaba virando muito egoísta, ela cuida só dos seus filhos, né, em detrimento de outros interesses da sociedade, interesses de outras famílias. Ela se fecha muito naquela vidinha familiar e esquece que existe um mundo lá fora. E essa, inclusive, é uma das razões que a mãe acabou ficando muito confinada em casa, por causa dessa visão que o machismo também, de certa maneira, incrementou essa percepção. A mãe tem só cuidar dos filhos, cuidar da sua prole, mas, no sentido mais amplo, não há nenhuma incompatibilidade em ser mãe, cuidar bem dos seus filhos, mas estar sempre aberta para o mundo, estar aberta para as necessidades do mundo, poder acolher o novo e ser um veículo de realização do novo também. Porque qual é a função da mãe? Justamente está pronta para ser fecundada, né? A virgem, não a mãe, a virgem é aquela que está pronta para ser fecundada. E a mãe pode voltar a ser virgem, que o Danny Rudger chama de repotencialização do estado virgem. É você perceber que você pode continuar a ser criativo, mesmo depois que você está realizando as coisas no mundo. E transportando esse conceito para o gênero masculino, isso também é verdade. Os seres humanos têm uma tendência, quando são jovens, a serem muito criativos, a quererem fazer muitas coisas, são inspirados por novas ideias, por novas perspectivas, mas chega um momento que a vida vai os envolvendo de tal maneira que eles acabam se enquadrando, se embotando, levando uma vida muito fechada, muito normótica, muito voltada apenas para os seus objetivos mais imediatos, sejam familiares, ou sejam no seu emprego, e a vida acaba ficando uma vida muito limitada, que não está aberta para novas potencialidades. Então, todos os seres humanos, homens e mulheres, têm que ter essa postura de buscar essa repotencialização do estado virgem, que é um estado de abertura para o novo, abertura para a criatividade. Porque se nós não estivermos abertos, nós não podemos realizar. Nós só realizamos aquilo para o qual nós temos o potencial de realizar. É bonito essa noção, né? Você só realiza aquilo que você tem potencial. E você não tem potencial se você não se abrir para ele. Ou seja, se você quer ser uma expressão da vida divina aqui na Terra, você tem que primeiro estar aberto para aquele potencial que a vida divina busca realizar. Você tem que estar em sintonia com o propósito divino, com o plano divino. Você tem que elevar a sua consciência até esses níveis mais elevados e aí ser potencializado. O que é ser potencializado? Você receber aquela capacidade, aquela energia que vai permitir que você haja no mundo, né? Como eu falei no início, né? Você, para poder ter uma ação que seja transformadora, você tem que ter o potencial. Uma pedra para rolar abaixo e gerar movimento, ela tem que estar num ponto mais alto. Uma pedra em cima da montanha, ela rola montanha abaixo porque ela tem um potencial pelo fato de estar numa posição mais alta. Então, na medida que nós nos elevamos espiritualmente, a nossa consciência se eleva e entra em contato com esses níveis mais profundos do nosso ser, nós somos repotencializados, nós passamos a incorporar dentro da nossa consciência, dentro do nosso ser, uma energia nova. E esse é um sentido que no cristianismo está explicado como graça. Você se abrir para a graça é você se abrir para uma energia muito maior do que a sua energia apenas como personalidade. E o bonito é que essa energia de renovação, essa energia de transformação, ela é inesgotável. Ela está sempre presente, está sempre lá, basta que nós venhamos a acessá-la.
TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Então, o potencial divino é inesgotável. Nós podemos canalizar tanta energia quanto nós temos capacidade de canalizar. E é lógico, aquelas pessoas mais evoluídas, que já são os nossos irmãos mais velhos, são aqueles que já ultrapassaram essas limitações que nós temos hoje, eles são capazes de canalizar muito mais energia e, portanto, são capazes de ser assim, agentes de transformação num nível muito mais elevado também. Você imagina a capacidade de um Cristo, de um Buda, de transformação da humanidade. Por que eles tinham também a capacidade de transformação? Porque eles estavam em contato lá em cima com os planos superiores. Eles estavam canalizando uma energia poderosíssima através deles. Em menor grau, todos os grandes seres, os santos, os avatares de modo geral, eles têm essa função de ser um intermediário entre o divino e o mundo material, o mundo aqui de baixo, como a gente fala. Mas todos nós temos esse potencial de sermos avatares também. Isso é algo que nos anima muito, né? Que a nossa limitação existe, mas ela existe enquanto nós não nos conformarmos com ela, enquanto nós aceitarmos as limitações. Nós podemos ter limitações físicas, podemos estar doentes, podemos ter até deficiências físicas, mas a nossa consciência não está limitada. Isso que é a beleza, né? A nossa consciência tem um poder que é imensurável. Nós temos a capacidade de fazer coisas que nós nem podemos imaginar, mas nós temos que acreditar. Nós temos de entender que nós temos uma capacidade de criação inesgotável. E na medida que nós caminharmos nesse sentido de nos abrirmos para o divino e nos oferecermos como um canal de transformação, o céu é o limite, né? Vocês vejam, por exemplo, os grandes santos, né, que renunciaram às coisas mais comuns da vida para se dedicarem à vida espiritual. Eles têm uma capacidade de canalização de energia muito maior do que as pessoas comuns. Eles são retratados, inclusive, com uma auréola, né, na cabeça, porque é muita energia que flui. Aquilo é a energia que está fluindo pelo chakra coronário, que parece como uma auréola na cabeça dos santos, porque é muita energia que está fluindo por ali. Então, onde eles chegam, tudo se transforma, porque a energia deles é irresistível. E entre nós sentimos que algumas pessoas têm, de alguma forma, essa energia, esse potencial, porque eles estão abertos. E essa abertura não é um privilégio, é algo que você desenvolve voluntariamente na medida que você se desapega, na medida que você deixa de lado as coisas sem importância e volta a sua atenção, volta o seu foco para a vida espiritual. Mas muitas pessoas acham que vida espiritual é só estudar, é só levar uma vidinha de acordo com os preceitos morais, mas é muito mais que isso. A vida espiritual no sentido mais profundo é uma vida de serviço. É lógico que durante certos momentos da vida pode ser necessário que a pessoa se isole, vá para uma caverna, vá para um mosteiro, vá ficar durante muito tempo meditando, porque esse pode ser um período de incubação, um período de você se afastar um pouco das coisas mundanas e se preparar, um processo de preparação mesmo, né? De afinação do instrumento. Mas o retorno é fundamental. Qualquer grande ser que nós temos conhecimento, eles passaram por períodos de reclusão, períodos de interiorização, mas eles voltaram para o mundo. Né? Você vê o Buda mesmo, né? Ele foi na floresta e levou até um extremo, né? O seu ascetismo, a ponto de quase falecer, mas voltou, se iluminou e o resto da vida ele pregou para o mundo. E ao morrer, ele tinha a opção de ir para o Nirvana, mas renunciou ao Nirvana para continuar instruindo a humanidade, continuar sendo uma fonte de inspiração para a humanidade. E isso realmente é o caminho de todo verdadeiro ser espiritual. A capacidade de estar sempre se renovando e a capacidade de servir. Porque ninguém pode se realizar, pode se iluminar sozinho. Nós somos uma grande
um grande organismo. E a grande fraternidade branca, né, que reúne os seres iniciados, os seres iluminados, ela não está afastada da humanidade, ela está integrada com a humanidade, ela trabalha em cooperação com a humanidade, porque a função dela é justamente ser um canal para que a evolução humana siga o seu destino, siga o grande plano divino, que é muito maior do que nós podemos conceber. Então, é toda uma conexão de seres, cada um atuando no seu nível, né? Mas sempre que um ser humano se ilumina, existe um grande júbilo em todas as partes do universo, porque uma nova capacidade de transformação e de regeneração para a humanidade surgiu. Cada um de nós que ascende um degrau que seja na sua caminhada evolutiva está se abrindo para novas possibilidades, novas potencialidades. E o importante é que nós nunca sabemos exatamente onde é que nós vamos chegar. Nós sabemos que nós estamos caminhando. E agora, nós somos até incapazes, pela nossa atual condição mental, de conceber a grandiosidade do caminho que nós estamos percorrendo. Por isso que é impossível você projetar como é que vai ser a minha vida daqui, no futuro. Tudo isso aí é irrelevante. A nossa vida vai ser como ela tiver de ser. O importante é que nós estamos disponíveis para sermos esse instrumento maravilhoso, né? Para atuar de acordo com esse plano maior. Deixar que o guerreiro atue através de nós e que nós tenhamos a humildade de sempre nos colocar em segundo plano, nos colocar numa condição assim que nós estamos ativos, mas nós estamos cientes que essa ação é uma ação poderosa que vem de outros planos e que nós somos executores apenas de algo maior. Isso não quer dizer que não vamos usar a nossa inteligência. Lógico que nós estamos usando a nossa inteligência, mas a nossa inteligência está sendo usada a serviço desse plano maior, a serviço dessa grande obra, né, dessa grande sinfonia universal que está sendo executada continuamente, essa que o Platão chamava a música das esferas. Existe uma obra imensa, né, que a gente pode chamar como uma obra musical, que é uma obra de grande harmonia, de grande beleza. E saber que nós fazemos parte dos veículos que estão, né, dos instrumentos que estão sendo disponibilizados para a execução dessa obra é fantástico, né? E aí realmente nós temos que estar preparados para afinar o nosso instrumento cada vez mais e exercitar esse potencial que nós temos para que nós possamos ser um veículo melhor. Às vezes nós não sabemos exatamente como proceder para chegar nesse nível de espiritualidade que vai permitir uma canalização mais intensa de energia. Mas o Leadbeater, num dos livros, não sei se é o Plano Astral, ele fala que, mesmo que você não conheça exatamente como funcionam as coisas nos planos superiores, você deve usar a sua imaginação e tentar descobrir, através da imaginação, como é que essas coisas funcionam. Como é que eu posso me tornar um veículo mais poderoso do divino aqui na Terra? Quanto mais você usa a sua imaginação, o seu poder criativo, mais você está exercitando assim, a sua natureza mais sutil para poder receber tudo aquilo que vem lá do alto. Nós ainda estamos assim engateando em termos de capacidade de criação mental, espiritual, mas é um trabalho, né? E quanto mais nós nos voltamos para esse outro lado, para esse lado criativo, esse lado da espiritualidade, da iluminação, do serviço, mais nós vamos fortalecendo esses veículos para que eles possam, né, cada vez mais serem veículos capazes, eficazes nessa grande obra a ser realizada. Então é um trabalho de autocultura gigantesco que nós temos pela frente, que nós podemos e devemos realizar. E nós não estamos só nesse aprendizado, né? Nós estamos juntos, nós fazemos parte dessa grande rede e a própria Sociedade Teosófica é um grande instrumento
nesse sentido, né? Ela foi fundada para ser um veículo dos irmãos mais velhos para trazer uma série de transformações para a humanidade que são tão necessárias, né? Na época da fundação da Sociedade Teosófica, a Blavatsky comentava, né, que nós tínhamos de um lado a ortodoxia religiosa e do outro lado o materialismo científico. E ela tentou, com muito êxito, fazer, ela e todos aqueles que estavam junto com ela, fazer uma ponte entre ciência e religiosidade. Hoje isso é uma coisa que está muito mais fácil de perceber, é uma tendência muito forte de ciência, religião e filosofia se unirem. E esse é um trabalho fundamental que a sociedade vem desempenhando e vai continuar a desempenhar. Mas eu vejo hoje um outro objetivo que é igualmente importante no trabalho teosófico, é de nós sermos os instrumentos dessa grande regeneração que a humanidade precisa ter. Quer dizer, nós, como um corpo de pessoas, que é um corpo organizado ao mesmo tempo, de pessoas de boa vontade, pessoas que buscam servir ao próximo e à humanidade, nós podemos fazer a diferença. Quer dizer, cada um de nós individualmente tem uma capacidade de ação limitada, mas quando nós unimos o nosso potencial como um corpo, como uma grande rede, a nossa capacidade de exercer um poder de transformação é ampliado muitas vezes. Eu dizia de uma missão que nós temos hoje como seres humanos, mas também como uma sociedade, e estamos preparados para uma grande missão de regeneração. Nesses momentos de crise que nós estamos atravessando, é necessário que algumas pessoas sirvam como faróis, que estão mostrando alguns caminhos alternativos, que aqueles caminhos que a nossa sociedade trilhou não funcionam mais. Os velhos caminhos estão desgastados e tudo tem o seu... Toda vida passa por grandes períodos de transformação, né? A própria civilização passa por um período de crescimento, depois estagnação, fim. Então, nós estamos num processo de criação de uma nova civilização, de uma regeneração do que nós temos hoje, uma morte do que já foi, de uma sociedade que está desgastada, que não mais está condizente com os anseios mais profundos do ser humano, e a criação de uma nova humanidade. Uma humanidade mais intuitiva, mais solidária, mais fraternal. E a Sociedade Teosófica, ela é hoje um grande instrumento para que pessoas se unam e trabalhem juntos para esse grande objetivo da criação de uma nova humanidade. Então, não basta o estudo, é necessário um estudo, é necessário meditação, porque a meditação é o veículo que nós temos de nos conectarmos com nossos planos superiores e daí nos repotencializarmos e trazermos a inspiração que nós precisamos para o nosso trabalho e fazer com que essa inspiração, esse potencial que existe dentro de nós se transforme numa ação determinante, uma ação poderosa no mundo. E o mundo está precisando muito dessa ação transformadora, uma ação inteligente, uma ação que traga clareza onde não existe clareza, onde existe crise apenas, existe trevas. Então é uma missão fabulosa. Eu diria até que é uma oportunidade para cada um de nós estar vivendo nesse momento de crise. E a nossa crise é profunda e tende a se aprofundar ainda mais. É uma crise de valores, é uma crise que afeta não apenas um segmento, mas todos os segmentos da sociedade. Está gerando grandes perdas para a nossa biodiversidade, uma crise que está fazendo alterações climáticas que estão dizimando populações. E, diante dessa crise, nós precisamos estar preparados para sermos avatares, para sermos aqueles seres que nós podemos chamar de homens-sementes, que vão lançar as sementes da nova humanidade. E além de lançar as sementes, vamos cuidar para que essas sementes germinem, cresçam e se transformem em novos potenciais para a realização desses novos potenciais no mundo. Então, eu vejo assim como um grande trabalho e eu acho que nós devíamos estudar bastante isso, né? Como é que, individualmente e como um grupo, nós podemos trazer uma contribuição para esse mundo que está em trevas hoje, que está
assolado pela corrupção, pela violência, pela desigualdade, por uma percepção de incapacidade de superar as dificuldades, né? Você vê que uma das doenças que nós temos mais fortes hoje é essa desilusão em relação ao futuro da humanidade. Tem pessoas que estão deprimidas porque não estão vendo uma perspectiva no futuro, estão vendo só o lado negativo, que é reforçado pela mídia, especialmente a televisão. E nós temos que mostrar que existe um outro lado, existe um outro mundo possível, existe um mundo de abundância, existe um mundo de amor, de criatividade, um mundo de fraternidade à nossa frente. E depende só de nós. Nós podemos criar esse novo mundo se nós estivermos dispostos. Não vai ser uma tarefa fácil, mas certamente vai ser uma tarefa que vai nos trazer muitas alegrias e vai nos fortalecer muito mais como pessoas e como grupo também. Então esse é o convite que eu faço, né, para nós não nos contentarmos por um pouco, que nós sintamos a grandiosidade do que se espera de nós nesse momento e que nós sejamos realmente conscientes e assumamos essa função avatárica, né, de ser canais dessa grande transformação que está acontecendo e vai acontecer com uma intensidade cada vez maior daqui para frente. Que nós sejamos inspirados, iluminados do alto e sejamos capazes dessa grande missão.